Um olá para todos vocês que estão nos ouvindo. Eu sou Margarete Maria de Mello, professora da Universidade Estadual da Paraíba e estou agora representando a universidade no Conselho Municipal de Educação. Lá eu sou a presidente do conselho e vim hoje aqui na Câmara Municipal para uma audiência pública sobre a questão dos direitos humanos e a cultura de paz, né? Então, a minha preocupação de estar aqui é porque a gente está acompanhando no noticiário o quanto que está grande o assassinato da juventude negra. Eu também na universidade sou do NEAB, Núcleo Afro-Brasileiro e Indígena. Os NEABs no país tratam só da questão afro-brasileira, mas aqui o nosso NEAB tem o I no final, para destacar também a questão indígena. Nós temos estudos também sobre a questão indígena. E aí a preocupação com a juventude negra, esse assassinato que parece um genocídio, e tantos jovens que estão sendo assassinados cotidianamente, e também a preocupação com as organizações sociais que trabalham com direitos humanos que não estavam aqui presentes nessa audiência. Foi um estranhamento para mim. E aí eu acho que a gente não pode fazer uma discussão sobre direitos humanos sem trazer essas pessoas que trabalham, né, que lutam, que muitas vezes não são reconhecidas, muitas vezes não encontram espaço, trabalham com muita dificuldade porque não tem recursos, e aí num espaço como esse seria significativo a presença dessas instituições, né, desses grupos organizados que tem diversos aqui em Campina Grande, que tratam sobre a questão LGBT, que tratam sobre a questão da mulher, a questão dos negros, a questão das pessoas com deficiência. Então todas essas minorias, elas precisariam estar aqui representadas. A questão do idoso, quantos grupos de idosos a gente tem e a cidade não está aberta, não dá acessibilidade para esses idosos. Então precisaria estar aqui grupos que representassem essas pessoas. Eu senti falta, né? E particularmente eu ando questionando, porque recentemente eu participei de uma conferência da igualdade racial e lá a gente sentiu falta dos indígenas, né? Dos indígenas de Campina Grande. Será que nós não temos descendentes de indígenas de Campina Grande? Né? Nós temos um monumento que faz referência a esses indígenas lá no Açude Velho, mas a história dos indígenas de Campina Grande a gente não conhece, né? Então eu acho que é um desafio para as universidades fazer a pesquisa sobre isso, trazer isso em pauta, né? Fazer uma pesquisa para divulgar e trabalhar isso nas escolas do município. Porque nas escolas do município ainda se fala do indígena como aquele indígena de 1500. Né? Inclusive quando as crianças veem alguma coisa do movimento indígena na televisão, se questiona, e existe índio? Porque se fala do indígena só lá em 1500. E o indígena, ele está aí, existe um movimento indígena, várias lutas, agora em Campina Grande. Esse povo foi exterminado, o que aconteceu? Né? Então, minha preocupação de que a gente, nas escolas, trabalhe a questão dos direitos humanos contemplando essa diversidade. Porque eu sempre falo o seguinte, se no mundo inteiro ninguém falasse de diversidade, o Brasil teria que falar. Porque a origem do povo brasileiro se reporta a esses três povos, negros, indígenas e o branco, né, o europeu. Então nós teríamos que falar sobre isso no Brasil, independente do resto do mundo. Né? E não dá para desconsiderar essa realidade, não dá para fazer de conta que não existe, porque nós brasileiros somos muito preconceituosos, mas a gente não assume, a gente diz que o outro aqui é, né? Então, existe muito racismo, ninguém diz que é racista, existe muita homofobia, mas ninguém diz que é. Então, a gente precisa combater isso e trazer essa discussão para as escolas, porque como é que numa escola não vai se falar dessa realidade, que é cotidiana, é uma coisa do cotidiano. Depois, há uma grande preocupação que está em pauta, essa história da escola sem partido. Primeiro que não se faz educação sem tomar um partido. Não um partido político, um partido pela transformação social, porque essa sociedade que está aí, que está matando, que está gerando discriminação, que está gerando desigualdade, não é o que a gente acredita, não é o que a gente defende na educação. Então, o nosso partido é pela transformação da sociedade, uma sociedade mais justa, mais humana, mais solidária. E para fazer essa sociedade, tem que se discutir em sala de aula. Impedir que o professor discuta
é o quê? É tirar do professor o seu ofício, né? O professor vai refletir sobre essas realidades. O professor não pode nunca ser um burocrata, como a Escola Sem Partido fala. Eu não sou um mero instrutor que vou transmitir conhecimentos. Esses conhecimentos, eles têm uma ideologia, né? E aí, essa discussão ideológica, a gente precisa travar, entendeu? A gente precisa trazer à tona. As famílias têm o seu papel na formação dos seus filhos e a escola também tem o seu papel. A gente não pode negar isso. Verdade. Então, temos que valorizar esse trabalho da escola. Olha, se na década de 80, quando eu trabalhava em escola, a gente já fazia orientação sexual. Por que agora não pode falar de sexualidade na escola? Exatamente. A gente quer que os nossos jovens cada vez mais cedo fiquem desprotegidos, porque se a gente não forma, eles vão aprender de alguma forma. Exatamente. E aí essa forma pode ser extremamente prejudicial para esse jovem. Quantos jovens acham que nunca vão pegar AIDS? Né? Sempre acham que nunca vai acontecer com ele. Então tem que formar esse jovem, tem que trabalhar com esse jovem. Né? E não se faz isso na família muitas vezes. Se faz, ótimo, mas a escola também tem o seu papel. Então a gente teve os parâmetros curriculares nacionais de 1997, que dizia, no seu 10º volume, que a gente tinha que trabalhar a pluralidade cultural e a orientação sexual. Aí agora a gente vai retroceder e vai dizer que não vai falar? Por que não vai falar? Né? Então a gente precisa trabalhar junto, família e escola, nessa formação. A gente pode até discutir o que vai e o que não vai ser dito. Eu lembro que quando eu trabalhava essa temática na década de 80, muitos pais, as mães chegavam e diziam, não fale sobre masturbação. Era a primeira pergunta dos jovens, das crianças, dos adolescentes. A gente não vai falar? Vai falar sim, a partir da realidade do que eles estão pedindo. Então a gente precisa falar. Então o que eu defendo é que a gente não tem de forma alguma que trazer essa discussão de escola sem partido para Campina Grande, porque ela é inconstitucional, já está dito, já tem documentos que provam isso, e porque é cercear o direito do professor trabalhar os seus conteúdos. Concordo, não pode fazer concordo isso. Plenamente. Deixa eu fazer só uma última pergunta. A gente sabe que nós vivemos num Estado laico, né? Um Estado sem religião, oficialmente. A falta de respeito com as religiões que são minoritárias, né? Porque vou citar um exemplo que aconteceu ontem, por aí. Um determinado vereador de uma determinada Câmara Municipal, lá em Porto Velho, né? Ele fez uma sessão igualzinha praticamente a essa daqui, mas só que no contexto de, por exemplo, defendendo a família cristã e meio homofóbico, né? Isso foi gravado, tanto que houve intervenção da OAB, né? Nesse contexto da mistura de religião com a política, né? Na verdade, da politicagem, que eu não chamo isso de política, eu chamo isso de politicagem, do uso da religião equivocada, né? E dar um outro exemplo. Eu estava conversando com uma menina que ela é judia, né? E aí o povo judeu, por exemplo, ele ainda até hoje se esconde, né? Tem amigos que são de religiões de matriz africana que também se escondem, né? E como é que a gente também vai tratar sobre isso, né? Principalmente aqui no Nordeste, no Brasil, mas no Nordeste principalmente, que é muito preconceito, né? Eu queria que a senhora fizesse só uma fala sobre isso, se a senhora puder. Tranquilo. Eu, inclusive, já fui professora de religião. Eu comecei a minha experiência docente como professora de religião, né, numa escola confessional. E eu defendo que, como escola laica, né, a escola pública laica, a gente não tem que tratar de uma religião. Se tiver de falar de religião, tem que falar de todas. Tem que trabalhar com todas as religiões. Exatamente. E eu conheço, inclusive, pesquisas de crianças que se escondem, porque são iniciadas nas religiões de matriz africana, mas que na escola elas não podem expressar isso, elas não podem dizer isso, porque elas são discriminadas. E isso não deveria acontecer.
todas as escolas deveriam respeitar a religiosidade de todos os seus alunos e, inclusive, valorizar, porque a gente, enquanto ser humano, precisa dessa dimensão de espiritualidade, independente de religião. A gente precisa dessa dimensão da espiritualidade para nos fortalecer como seres humanos, inclusive na questão da sensibilidade ao outro, de acolhida ao outro, que é o que todas as religiões vão pregar, o amor ao outro. Então a gente, qualquer forma de discriminação, qualquer forma de negação do outro, principalmente no diálogo religioso, é um contrassenso com a própria religião, que fala de amor. Exatamente. Né? Todas as religiões vão falar de amor, de acolher o outro, né? E o outro diferente, porque acolher os iguais é muito fácil. O próprio Jesus Cristo, porque eu sou cristã, é bom que eu diga do meu lugar que eu falo, eu sou cristã, católica. O próprio Jesus Cristo falou e deu esse exemplo, ele acolheu muitos diferentes, né? E, inclusive, mostrando o quanto que esses diferentes, muitas vezes, eram mais sensíveis à causa da solidariedade humana do que os que se diziam religiosos da sua época, né? Então, a gente não pode, em hipótese alguma, provocar qualquer tipo de discriminação por conta de religião. As religiões têm que ser respeitadas, todas têm que ser respeitadas, tem que ter o diálogo entre as religiões. As religiões precisam aprender a dialogar. Inclusive, domingo passado, eu quero fazer esse registro, porque eu acho que é significativo, foi o aniversário de um tatalorixá que a gente tem aqui em Campina Grande, o Vicente Mariano. Ele foi o primeiro que trouxe para Campina Grande o terreiro de Candomblé. Ele foi iniciado em Recife e trouxe para Campina Grande. Uma jovem fez uma dissertação de mestrado sobre a vida dele e apresentou essa dissertação no terreiro, domingo passado, e depois teve uma grande celebração, um grande culto, né, onde a gente viu a alegria e valorizamos e trabalhamos e reverenciamos essa expressão da presença de Vicente Mariano entre nós. Né? Então foi o aniversário dele de 89 anos e foi a apresentação dessa história e, infelizmente, Campina Grande não reconhece as religiões de matriz africana. Muitas pessoas, inclusive tem terreiros que são depredados ainda, pessoas que são maltratadas ainda, porque é uma minoria, né, que acha-se superior e que quer desfazer deles. Então eu detesto esse tipo de comportamento. Eu acho que a gente tem que aprender a dialogar com os diferentes e eu fiquei muito feliz de ver esse reconhecimento dessa jovem fazendo a história de Vicente Mariano, porque inclusive o ano passado ele teve um problema de saúde e ele, graças a Deus, se recuperou e pôde ser homenageado em vida, porque muita gente às vezes só homenageia depois que morre. É verdade. E aí não, Vicente Mariano foi homenageado em vida com esse trabalho, né, de dissertação e com esse grande louvor que foi no último domingo. Infelizmente não se teve notícia na imprensa, né? Exatamente. Ninguém sabe. Onde eu passei, eu fiz questão de divulgar porque foi fantástico. A celebração, o culto, os orixás, foi tudo muito bonito, né? O Vicente Mariano estava muito feliz com esse momento. Eu lhe agradeço imensamente, o Grupo Positividade lhe agradece, certo? E pelas suas palavras, a senhora está corretíssima em tudo, em toda a sua linha de raciocínio, né? A gente concorda plenamente. E lembrando que inclusão, né, acolhimento aos diferentes, né, não adianta nós falarmos aos iguais, nós temos que falar aos diferentes. Isso. Né? Eu só quero te dizer que lá na universidade eu sou de um grupo que a gente discute a questão da diversidade, inclusive eu já dei disciplina sobre isso, e nós estamos organizando para o próximo ano o 3º Congresso Internacional sobre Inclusão. Nós já trouxemos pessoas da França, da Tunísia, inclusive muçulmano, do Chile, pessoas
de várias partes do Brasil. É um evento que a Universidade Estadual da Paraíba promove. No próximo ano, será no final de agosto, né? E a gente está começando a organizar esse evento. Então eu espero que ele no próximo ano tenha bastante visibilidade, né? A gente tem o apoio da universidade, tem o apoio da CAPES. Espero que no próximo ano a gente tenha também. Obrigado. Muito obrigado, viu? Ainda não, mas tudo bem. Olha, eu quero conhecer esse movimento. The number you have reached is not in service at this time. Please check the number or try your call again.